aqui mais uma vez, meus amigos, confrades, num encontro virtual, para falar hoje de um tema bastante importante para as nossas vidas, quando juntamos os ensinamentos do Cristo para nos analisarmos, para nos observarmos, principalmente nesse momento que estamos passando, a humanidade, esse momento de crise. É o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. A passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec descreve na primeira parte dos capítulos, esse capítulo 9 também, com as suas considerações, e vai falar no item injúrias e violências, para depois os espíritos analisarem os outros itens, que são, então, a afabilidade e a doçura, a paciência, obediência e resignação, a cólera. O encontro não nos permite a exploração de todos os itens, mas nós vamos com calma, dentro do tempo possível, analisar esse dito de Jesus, que está lá em Mateus, no capítulo 5, que é: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Kardec destaca da passagem do capítulo 5, versículo 4 de Mateus. Palavras de Jesus: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Jesus está fazendo então essa predição. Diz ainda no versículo 9: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E Jesus, no versículo 21 e 22 desse capítulo 5 de Mateus, vai deixar aqui um ensinamento profundo, que pede a nós um raciocínio das nossas atitudes e principalmente das nossas palavras. Jesus vai dizer para aquele povo da época, transcendendo os tempos, chegando esse ensinamento até hoje nos nossos corações. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate mereça condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá ser condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá condenação pelo conselho. E que aquele que lhe disser és louco merecerá condenação ao fogo do inferno. Jesus, com a linguagem da época, traz o ensinamento e estende o entendimento do que seja uma atitude com cólera. Não somente, então, o matar. Jesus vai dizer: eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera. De qual maneira? Sendo na violência física, na violência verbal também. Os comentários de Kardec. Por essas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Vejamos que o título dessa passagem de Jesus é: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Isso nós estamos vendo o que Jesus está falando nesse sentido, o codificador e os espíritos depois nas suas instruções. Ser então brando e pacífico é passar situações de controle nosso. Cada um de nós ter a consciência de que para ser brando e pacífico nós devemos ter algumas atitudes.
Que tipos de atitude? Jesus está descrevendo que até as palavras pode macular. E Kardec vai dizer então que Jesus faz uma lei para essa nossa caminhada de evolução, trazendo nessa lei os nossos objetivos de vida: brandura, moderação, mansuetude, afabilidade e também paciência. O codificador diz ainda: condena por conseguinte a violência, a cólera, até uma expressão descortês. E explica o que significa a palavra raca naqueles tempos, entre os hebreus. Era um termo desdenhoso que significava homem que nada vale, e se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Diz mais o codificador, que Jesus vai falar até do fogo do inferno, então, quando haverá essas ofensas. As expressões, como Kardec vai destacar. Ainda vai entrar agora de uma lição, que nós vamos ver aqui até pelas oferendas. Se para nós galgarmos esse degrau de ser brando, o degrau da mansuetude, de conseguirmos ter o coração pacífico, passa pelas nossas intenções internas. E como que é encarado as oferendas nesse sentido? O codificador vai descrever: evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? Ele faz a questão e vai explicar. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens. Aí está a explicação, então. Por que o uso da palavra, vamos falar de novo, nesse degrau da evolução de ser brando e pacífico, é considerada também uma violência tanto quanto, as nossas atitudes físicas. Porque a palavra, ela fere, A palavra, ela estraga muito, se ela é mal usada. Bom, destacamos aqui, para ter uma ideia sobre a intenção, o que os espíritos vão responder na questão 672 do Livro dos Espíritos sobre as oferendas, inclusive os holocaustos de animais. Kardec pergunta nessa questão 672: a oferenda feita a Deus de frutos da terra tinha a seus olhos mais mérito do que os sacrifícios dos animais? Kardec quer saber então que se oferecer, fazer as oferendas em oração, em atitudes de adoração a Deus, oferecendo o vegetal, a fruta, teria mais valor do que fazer holocausto dos animais. Bom, os espíritos vão responder: já vos respondi, declarando que Deus julga segundo a intenção. Então, qual é a intenção que temos de fazer as oferendas? Como qualquer outra, nossas atitudes, O que eu quero? Eu tenho o coração limpo ou segunda, terceiras intenções nisso? E que para ele, para Deus, então, pouca importância tem o fato. Olha que interessante. A intenção é sentimento, é coração, enquanto que as oferendas são fatos. Você, por meio de um ato, faz de uma coisa física, material, a oferenda a Deus. Os espíritos vão completar.
Mais agradável, evidentemente, é que lhes oferecessem frutos da terra em vez de sangue das vítimas. Então os espíritos estão qualificando que perante Deus é melhor aquela vida animal ser preservada e que a oferenda de frutos então é mais recebida, digamos, pela intenção de Deus, é preferível. Né? Põe numa escala então, preserva a vida e, claro, né, a vida do vegetal, que tem outras, digamos assim, formações energéticas, perante Deus, preferível então que se fizesse das frutas. Aqui cabe uma reflexão. Nós espíritas sabemos que nossa doutrina, rica em ensinamento, não entra nesses detalhes de outras doutrinas e que a nossa doutrina não tem nem, né, o culto às imagens, também não tem o culto às oferendas. Nós procuramos então, na essência do coração, como o codificador diz aqui, fazer a prática das nossas intenções. Por isso a importância da análise, né? Da análise de cada um, o que é o momento da vida, o que está fazendo da vida para se dirigir a Deus, a seus pedidos. Muito bem. Os espíritos também dizem: como temos dito e sempre repetiremos, a prece proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhe possais fazer. Repito que a intenção é tudo, que o fato nada vale. Kardec continua ainda: mas que queria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens desse mundo, havendo-lhes prometido o céu. Bom, aqui nesse ponto vamos destacar então Mateus no capítulo 12, versículo 33. Lembrando também o que Jesus quis dizer dos bens-aventurados que são brandos e por que Kardec vai fazer toda a relação com a intenção, para de novo nós galgarmos, né? Bem galgarmos esse degrau de ser brando e ser pacífico, tão necessário na bem-aventurança aqui no discurso de Jesus. Aplacar os nossos vícios, né? Mateus, nesse capítulo 12, versículo 33, ele faz esse chamativo. A boca fala do que está cheio o coração. E é na mesma passagem, os versículos seguintes, que Jesus vai dizer do ensinamento da árvore. A boa árvore dá bons frutos, a má árvore dá maus frutos. Capítulo 12, versículo 37. Pois a partir das tuas palavras será justificado, e é a partir das tuas palavras será condenado. A lição do codificador, nos chamando a atenção, né, para as nossas intenções, e que o treino, a educação, a nossa autoevangelização passa por nós lutarmos, aplacarmos as nossas tendências, principalmente com a língua, com as palavras. Jesus é tão profundo no ensinamento que ele vai dizer: a partir das tuas palavras poderá ser justificado, poderá ser honrado. É a partir dessa autoeducação nossa, com as palavras, com as nossas atitudes, é que nós mudaremos o que nós temos dentro do coração. Aí Jesus vai na essência do ensinamento. É essência.
ele diz: a boa árvore não dará maus frutos. Aqui nós temos claramente a evolução do espírito, as nossas lutas contra as más tendências, modificando nossas atitudes, o nosso coração, os nossos sentimentos. E aí, essa árvore que todos nós somos, árvores da vida, criaturas do Criador, poderemos emitir desse nosso coração as atitudes de brandura, benevolência, afabilidade e tantas outras virtudes que a nossa doutrina vai nos conclamar a sermos, a fazermos. Essência, fruto, isso que Jesus está dizendo. Qual é os frutos que você está dando? E a palavra, então, ela é, digamos, fundamental nesse sentido. Muito bem, Instrução dos Espíritos, Lázaro, em Paris, em 1861. Ele vai falar da afabilidade e a doçura. Diz o Espírito Lázaro: a benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Então, olha que riqueza, né? Que bonito assim Lázaro nos ensinando, nos dizendo que você ser benevolente vai passar pelo fruto do amor ao próximo, que produz a afabilidade e a doçura. Então, o que é ser benevolente, né? Aí a gente pode até buscar no dicionário aqui. Bondade de ânimo para com algo ou alguém. Mesmo meu coração, às vezes não tendo aquela pureza de essência do bom fruto, mas se eu tenho essa bondade de ânimo, eu tenho a vontade de ser um ser melhor, eu começo a ter as atitudes benevolentes. E isso, aqui na estrutura do ensinamento de Lázaro, inevitavelmente, o fruto do amor ao próximo, ele diz, como Jesus está falando da árvore dos bons frutos. Nós sendo benevolentes, o fruto que nós vamos dar é produzir a afabilidade e a doçura, que são as formas que manifesta a benevolência. Riquíssimo, né? Muito bonitos os ensinamentos nesse sentido. Nós vamos agora no item 8 e também o espírito que traz o ensinamento sobre obediência e resignação é Lázaro. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. São duas virtudes, vai dizer o espírito Lázaro, companheiros da doçura. Linkou agora lá com o ensinamento primeiro, né, que vai dizer que ser benevolente, as formas de manifestação, uma delas é a doçura. E que fazendo parte, companheiras da doçura, é a obediência e a resignação. Lázaro diz, são muito ativas essas virtudes, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade, achando que talvez obediência, né, é aquela omissão para com tudo, a resignação também. Lázaro continua, a obediência é o consentimento da razão, não é omissão. Nós somos obedientes às lições de Jesus por consciência, por consentimento da razão, por acharmos que os ensinamentos dele é o melhor para conosco. Esse é o sentimento, esse é o consentimento da razão. E ele diz ainda, a resignação é o consentimento do coração. Uso a razão para consentir, então, sendo obediente, e adquiro, né, a resignação do coração. Aí as coisas começam a ficar bem mais leves. A lição
tem muito mais nesse capítulo 5. Nós notamos aqui, meus amigos, irmãos de caminhada, de doutrina, que a bem-aventurança, né, lançada por Jesus, de ser brando e pacífico, nas lições do codificador e dos espíritos, é nós sermos então resignados, obedientes, sermos benevolentes para galgar esse degrau que é então evolutivo, né? Sem volta, porque nós vamos angariar a essência do bom fruto nos nossos corações para atingirmos o que é ser brando e pacífico, que vão herdar, né, a terra. É o mundo do futuro, o mundo de regeneração que vem por aí. Riquíssimos ensinamentos, embora um tanto breves, né, cabe a nós a releitura desse capítulo para cada vez mais, dentro de uma palavra que admiro muito, acho muito interessante nesses momentos, principalmente de crise, onde nós temos muito recolhimento íntimo nesse isolamento social, que é autoevangelização. Não esquecendo que todos nós temos a capacidade de ajuda para com os outros. Nós, dentro dos ensinamentos do Cristo, da benevolência, que é um ato de vontade, o treino com as atitudes e com as palavras bem empregadas, aonde vai nos desencadear uma série de virtudes bondosas que vai modificar a nossa essência para darmos bons frutos. É o amor ao próximo que podemos fazer pelo próximo nesse sentido, né, bem localizado hoje da crise. Abrimos o nosso coração, as mensagens enviadas de ajuda, de consolo, um telefonema, e vamos começando a fazer a diferença. Emmanuel e Divaldo, encerrando agora a mensagem final, no livro Divaldo Responde, número 2, tem uma questão que ele está falando quanto às dificuldades financeiras e está, né, externando o ensino de alçarmos a Deus as nossas orações. E Emmanuel, nessa passagem que Divaldo recita, ele vai nos trazer um ensinamento. Como acontece com os nossos pedidos e qual que é o resultado dessas nossas orações. Emmanuel diz assim e Divaldo então repete. Fala a criatura ao Criador pela oração. Responde o Criador à criatura por meio da inspiração. E ajuda o Criador à criatura por meio de outra criatura. Então nós alçamos as nossas rogativas a Deus pela oração, Deus responde a nós por meio da inspiração. E a concretude disso, a nossa prática, né, ajuda o Criador a criatura por meio de outra criatura. Então que possamos nós, dentro dessa consciência e do capítulo de hoje, bem-aventurados os brandos e pacíficos, sermos aqueles que mais ajudam do que peçamos, e modificaremos a nossa essência, sendo uma árvore para dar bons frutos. Até a próxima.